Bom, pessoal, dando continuidade aqui a nosso segundo vídeo, tá? Então, se você entrou nesse vídeo, saiba que anterior a esse existe um vídeo de anatomia e fisiologia da região de pálpebra, tá? Para compreensão de fato da causa principal do escurecimento das olheiras. Me chamo Jonas Santos, sou biomédico esteta, estudante de medicina também, e nós estamos aqui com a intenção de simplificar e trazer para vocês a informação dos diferentes tipos de olheiras, tá? E também para divulgar o nosso curso para profissionais da área saúde estética que têm interesse em trabalhar com esse peeling, o peeling químico de região palpebral com ácido glicólico, um peeling super barato, com baixo custo e com resultados bem satisfatórios. Então vamos lá, vamos dar início começando inicialmente pelos tipos de olheiras. Então vamos lá. Pessoal, então dando início aqui às classificações, clínicas das olheiras, nós sabemos que elas são divididas aí de acordo com sua causa principal, da sua pigmentação. Então nós temos três tipos. A primeira é a vascular, a segunda pigmentada ou melânica, que é ocasionada por depósito de melanina ou hemosiderina e que, na grande maioria dos casos, é a que nós trabalhamos. E também pode ocorrer aí a mista, com a vascular e a pigmentada junto, dando aí a classificação do terceiro tipo. A vascular pode ter padrão de herança familiar autossômica dominante, é muito comum, e costumam aparecer precocemente, ou seja, ainda na infância ou adolescência, mas também pode acometer indivíduos de outras faixas etárias e é mais frequente em grupos étnicos como árabes, turcos, hindus e também ibéricos, que é o que a gente vai verificar agora. Pessoal, eu tenho notado aqui na região que eu moro, na região sul, eu moro em Foz do Iguaçu, região do Paraná, onde a gente tem uma concentração árabe bem alta. Se eu não me engano, é a colônia árabe, a maior colônia árabe do Brasil. E é bem comum, principalmente nos homens, essa coloração mais escurecida na região palpebral. Eu tenho observado bastante, tá? O que é muito comum também dos indianos, dos turcos e dos hindus. Então, causas principais, além das questões genética autossômica dominante, a gente também vai estudar e vai verificar outras causas que, no caso do brasileiro, pode também trazer esse escurecimento. Brasileiro ou não, o que vale mesmo é a nossa descendência. Então, as olheiras, dentro do ponto da etiologia predominante melânica, ela ocorre em pacientes com fototipos mais elevados, isso é óbvio. No entanto, podem se manifestar em pacientes com fototipos mais baixos. Já peguei muito paciente assim, principalmente pacientes com crises alérgicas, geralmente mais idosos, com consequência de exposição solar excessiva, quem trabalha bastante aí roça, sítio, quem tem essa exposição frequente e nociva das radiações, tá? Que são acumulativas, causando aí a diminuição da espessura da pele, essa é uma das causas, e o aumento da pigmentação. É caracterizada pelo depósito de melanina ou hemosiderina em associação com fatores étnicos e exposição solar. Então, eu trocando em miúdos, você já pode ter a exposição genética, você pode ter a exposição solar e você ainda pode ter ainda fatores que podem aí somar com esses e potencializar esse escurecimento, que é o caso das alergias respiratórias. Nós temos aqui duas figuras que eu trouxe para vocês. A primeira é de uma referência, de uma olheira característica hereditária, típica em grupo étnico, provavelmente deve ser um indiano, ou pode ser também de um grupo árabe, como por exemplo aconteceu com a Amanda. A Amanda, ela ficou super conhecida pelo Big Brother Brasil como um caso extremo de escurecimento de olheira. Todo mundo falava do escurecimento dessa menina. Por mais que ela se maquiasse, por mais que ela tivesse feito alguns procedimentos estéticos, não resolveu. Se eu não me engano,
recentemente ela realizou um procedimento de micropigmentação de olheira, se eu não estou enganado, porque ela já tentou de quase tudo e realmente ela não teve resultado satisfatório, o que pode acontecer também com o nosso peeling químico. A gente não pode garantir, como qualquer outro procedimento estético, a gente não pode garantir também essa efetividade de resultado, porque isso vale muito mais do paciente do que da gente, tá? Lembrando também que a Amanda, essa ex-participante do Big Brother, ela também é descendente de árabe, então tudo isso tem que ser levado em consideração, principalmente para você, profissional da estética, saúde estética, ou você que pretende trabalhar com esse tipo de peeling no seu consultório, essa relação com a descendência. Tratando aqui, pessoal, do terceiro tipo de escurecimento, né, o terceiro tipo de olheira, que é a mista, que envolve as duas, ela é resultante aí da junção de outras duas anteriores, né? Nós temos aí, nesse caso, ela é comum que os vasos da pálpebra inferior estarem mais dilatados do que o normal, possivelmente devido à insônia, cansaço, choro, que acabam gerando o extravasamento sanguíneo dérmico, havendo liberação de íons férricos no local, acarretando a formação de radicais livres que estimulam os melanócitos, gerando assim a hiperpigmentação melânica associada. Então, trocando em miúdos, pessoal, em relação à questão do estresse vascular e do estresse muscular, nós, lá no primeiro vídeo que nós visualizamos, o vídeo que diz respeito à anatomia e fisiologia da pálpebra, nós temos o músculo obercular dos olhos, que ele é arredondado, por isso que ele leva esse nome, tá? E ele tem uma compressão muito grande, porque ele tem uma função importantíssima, que além do ajudar no fechamento, auxiliar no fechamento da pálpebra, ele também tem essa questão de a gente empurrar os olhos, fechar os olhos, fazer a mímica facial de rosto, de olhos fechados. E como a gente tem aí uma fragilidade vascular, os vasinhos, quanto mais fina a pele menor e mais fino vão ser esses vasos também. Então a gente tem aí a questão de quanto mais lesão essa pele leva, mais esses vasos extravasam. Consequentemente, maior é o acúmulo aí de íons férricos. Lembrando que isso também não acontece do dia para a noite. Isso aí são meses, inclusive anos de acúmulo. E é exatamente nessa questão que o nosso peeling vai atuar, quelando esses íons para que o organismo jogue fora e a gente consiga um resultado de clareamento. Esse que seria o mecanismo de ação do nosso ácido tilglicólico. Coloquei aqui para vocês darem uma olhada, né, os diferentes tipos de olheiras, né? Nós temos aqui a vascular na primeira imagem, lembrando que você vai identificar a vascular principalmente quem tem o fatotipo muito baixo, quem é extremamente branquinho, que é aquela olheira escurecida pro verde, pro roxo, realmente uma cor venosa. A pigmentar, que é a amarronzada, que puxa para a hemosiderina, que tem esse tom de urina, tá? A embolsa e a profunda, que não são casos de pigmentação, tá? Esses dois casos são casos de preenchimento ou outros procedimentos estéticos para tratar. A gente está falando de pigmentação. Falando de pigmentação, nós tratamos com ácido tilglicólico. Olheiras em bolsa, olheiras profundas que requerem preenchimento, por exemplo, com ácido hialurônico, a gente descarta a possibilidade da aplicação do ácido tilglicólico. Bom, pessoal, tratando agora da epidemiologia das olheiras. Assim como as afecções palpebrais, acredita-se que a olheira, independentemente da etiologia, seja mais comum em mulheres e nos indivíduos de pele, cabelos e olhos mais escuros, ou seja, fototipo alto. Todas as faixas etárias são acometidas. Entretanto, na infância predomina a do tipo vascular, com padrão herança familiar, e na vida adulta a de componente melânico, tá, pessoal? Geralmente, quando a gente pega adolescentes, crianças
principalmente pré-adolescentes, que trazem essa hiperpigmentação palpebral, vem associada a alguma crise alérgica ou crônica ou uma crise de repetição, geralmente sinusite e rinite. Lembra do estresse muscular ou estresse vascular? Essas alergias respiratórias, elas acabam ocasionando também esse estresse vascular e muscular, fazendo com que essa hemosiderina também extravase, tá? O mesmo ocorre, como a gente viu, para quem tem depressão, excesso de choro, insônia crônica, porque você tem um estresse, um apertamento dessa musculatura palpebral que vai ocasionar aí a quebra de vasinhos e o derramamento de hemosiderina e íons de ferro, tá? Tudo isso está associado, por isso que deve ser visto, conversado com o nosso cliente, paciente, durante a anamnese, durante a avaliação, para que você descubra aí, ou tente pelo menos descobrir a causa dessa hiperpigmentação, até porque para você já descartar, se for o caso, antes de você começar esse protocolo, porque não existe nada mais chato e constrangedor para o profissional e para o cliente, um protocolo também que não traga resultados satisfatórios. Lembrando que esse pacote, que nosso peeling, né, o nosso peeling químico para olheiras, ele deve ser feito sessões. Você não consegue um resultado incrível numa única sessão, né? São diferentes sessões. Cada sessão a gente tem aí a descamação, acesso à camada da pele específica e a quelação de uma quantidade de íons de ferro. Então, por isso que existe a necessidade de uma repetição. Trabalhar com sessão, trabalhar por pacote é uma opção do profissional, tá? O custo de aplicação é muito baixo, menos de R$1. Então, assim, eu conheço alunos que estão cobrando aí de 100 a 150, 160 reais por aplicação, tá? Então, assim, o lucro é bem interessante, o custo é muito baixo, mas é muito importante também esse acompanhamento, tá? Principalmente pós-aplicação. E no terceiro vídeo, que a gente tem aqui no canal também, vocês dão uma olhadinha depois desse, ele está explicando exatamente o porquê é tão importante esse acompanhamento do paciente. Tratamentos. Vamos falar agora de tratamentos. Sabemos que os tratamentos da pele, né, discrômica, é de certa forma bem complicado, tá? E bem lento, bem paciente. Tem que ser bem claro isso, deixar bem claro isso. E você, como profissional, passa isso para o seu paciente também, para ele não ficar te enchendo o saco depois, tá? E observa-se também que o resultado satisfatório não é conseguido imediatamente, eu acabei de falar para vocês, pois a despigmentação é de forma gradual. Os resultados do tratamento de hiperpigmentação cutânea dependem do seu tipo, né? Se é misto, se é vascular, se é pigmentar, a intensidade, a causa, o que se torna importante avaliar a origem da hiperpigmentação a ser tratada, né? E da profundidade do tratamento, ou seja, a escolha do agente ou técnica específica a ser utilizada. Então vamos resumir isso daqui. Paciente que apresenta crises frequentes de sinusite e rinite. Pacientes que moram em grandes cidades, com grande poluição. A gente sabe que essas crises, elas são de repetição. Então, vai funcionar nosso protocolo de peeling químico? Pode ser que sim, possa ser que não. Por quê? Porque esse extravasamento, ele é constante, tá? Então, nós temos também que tratar a causa, nós não, né? O profissional e o paciente tem que tratar essa causa dessa alergia respiratória, porque ela está causando esse escurecimento, tá? No nosso caso, vamos utilizar o método de peeling químico, e que além da sua aplicação em cabine, é importante a criação de protocolos estéticos adequados para cada caso e sugestões de home care. Trocando em miúdos, além das aplicações no consultório que nós fazemos com nossos pacientes, clientes, nós também vamos prescrever home care, o mesmo ativo com outras combinações em baixa concentração segura, para potencializar esse resultado para o paciente utilizar em casa. E também a gente pode aí associar junto com o principal ativo
outros ativos para também potencializar. Isso é muito individual. Você pode colocar um agente anti-inflamatório se o seu paciente ele tem um histórico de HPI, né, de facilidade em ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então existe a necessidade da gente colocar junto com essa formulação do princípio ativo um agente anti-inflamatório. Ou você pode colocar também um agente um hidratante, por exemplo, para evitar. Tá? A gente só não pode colocar junto com esse agente a vitamina C, tá? A vitamina C nós utilizamos para fazer um pré-peeling. Princípios ativos, né? Nosso principal princípio ativo é o nosso queridão ácido tioglicólico. No nosso curso de peeling químico para olheiras, baseado aí em artigos científicos, tem bastante anatomia, tem fisiologia, tem a parte cosmética, tem as sugestões para vocês de manipulação e acompanhamento, foto de procedimentos, foto de frosting, como deve ser feito todo o protocolo, tudo isso é ensinado passo a passo para vocês não terem nenhum problema, tá? O link do nosso curso tá aqui abaixo desse vídeo, tá? Um curso com preço super acessível. Tenho certeza que o custo-benefício vale demais para você profissional, pelo baixo custo, ressalvo aqui, que esse peeling nos proporciona, tá bom? De certa forma, nós utilizamos o ácido tioglicólico como agente principal no tratamento da HPO, né, da hiperpigmentação orbicular. Sabemos que seu mecanismo de ação se dá através do uso do ácido tioglicólico aplicado como peeling químico, que é definido como a aplicação tópica de um agente na pele, que resulta em variados graus de lesões epidérmicas e dérmicas, dependendo do tipo e da intensidade do agente químico. O ácido glicólico, na região dos olhos, deve ser tratado com cautela e baixas concentrações, pelo fato de ser uma área extremamente sensível e delicada. Esta técnica produz uma lesão programada e controlada, resultando na redução ou desaparecimento das discromias pigmentares. O peeling químico é classificado em 3 tipos: superficial, tem ação na epiderme; médio, tem ação na derme papilar; e profundo, que tem ação na derme reticular. O mais usado no tratamento da HPO é o superficial, tá? Aquela velha história, devagar e sempre. Nós conseguimos fazer ele médio, profundo? Conseguimos. Não é indicado. Indicado em peelings desse tipo é devagar e sempre. Uma aplicação, descamação, renovação, o paciente vai retornar, a gente faz mais uma vez, tá? Pressa, quem tem pressa come cru e pode te trazer problemas, tá? Eu já tive intercorrências mesmo fazendo ele superficial, então para vocês terem noção o quanto que é importante vocês avaliarem isso, se realmente vale a pena essa pressa, tá? Enfim, ele é superficial, pode ser realizado com várias substâncias a depender de 2 fatores: quadro clínico apresentado e fototipo cutâneo, na classificação de Fitzpatrick, tá, gente? Então, lembrando aqui, resumindo a história toda, cada paciente é um caso, tá? Então, vamos avaliar cada um de forma individual. Aos poucos, no decorrer das atividades profissionais, vocês vão pegando o manejo e vão vendo que é mais simples, tá? Mas, de certa forma, é um peeling muito interessante, que traz resultados incríveis, mas se não usado com cautela, pode também trazer problemas como a hiperpigmentação pós-inflamatória, que ninguém deseja. Mas, afinal de contas, o que é o ácido tioglicólico, né? O ácido tioglicólico, ele é um despigmentante, tá? Também muito usado em outras regiões do nosso corpo, não somente na região palpebral. Caracterizado pelo seu odor desagradável, ele tem um cheiro bem peculiar, embora muitas farmácias de manipulação, elas maqueiam esse odor, tá? Ele é maquiado, porque ele é muito mais forte na sua forma original. O seu objetivo é promover o clareamento de manchas escuras que caracteristicamente surgem na pele após diversos tipos de processos inflamatórios. Sua aplicação promove o desaparecimento gradual devido ao processo de solubilização dos íons de ferro que escapam dos vasos sanguíneos durante a fase aguda do quadro inflamatório,
normalmente utilizado na concentração de 5 a 12%, devem ser repetidos quinzenalmente ou a cada 21 ou 26 dias, tá? Tem alunos meus que fazem a cada 30 também, dependendo da sensibilidade do paciente, isso é uma questão que você vai fazer sua própria avaliação. O número de sessões necessárias variam geralmente entre 3 a 6 aplicações. A pele quase não descama, podendo permanecer avermelhada nas primeiras 12 horas da aplicação. O uso de protetor solar é imprescindível após as sessões, indicado para a hipercromia do tipo vascular predominante, devido à capacidade do mesmo em absorver o óxido de ferro da hemoglobina, amenizando as hiperpigmentações periorbitais. O ácido tilglicólico também é conhecido, gente, como ácido mercaptoacético, com seu peso molecular de 92,12. Tem sido muito utilizado no tratamento de hematomas persistentes também, tá? Machucados, acidentes de moto, feridas que sararam, ficaram aquela manchinha lá escurecida, marronzada, ele é muito usado para esses casos também, tá? Só por curiosidade, também esse ácido tilglicólico é utilizado pela indústria de cosmético capilar para fazer alisamento, aí os alisantes, né, as progressivas, enfim. Usado topicamente em casa como uso de home care, ele é usado aí entre 2 a 5%, ou isolado ou junto com outro ativo. Necessita de acompanhamento profissional permanente, tá? Que quem vai fazer esse tipo de procedimento, pois sendo um ácido pode induzir a queimadura, e em cabine utilizamos concentrações de 10 a 20%. Os ativos devem conter em sua formulação o agente quelante de ferro, que é o ácido tilglicólico, e caso haja interesse do profissional após avaliação prévia, algum ativo anti-inflamatório. Eu sempre costumo colocar. Lá na apostila de vocês do curso, tem algumas sugestões e tem uma também com ativo anti-inflamatório, e cada ativo tem lá a sua especificação e seu mecanismo de ação também, tá? Então, basicamente, sua função principal: clareador de melanina, quelador de ferro, ação anti-inflamatória e também sua ação vasodilatadora. Pessoal, essa questão aqui é bem interessante, por incrível que pareça, eu recebo muita mensagem no meu Instagram perguntando se é possível fazer peeling de olheira com esses tipos de ácidos. Gente, ácidos com ações renovadoras, eles não conseguem fazer esse clareamento. Nós conseguimos descamação? Sim, claro, evidentemente, mas a nossa intenção aqui, além do processo descamatório, é a quelação do ferro, é quebrar esse pigmento. Então, nós só conseguimos isso hoje no mercado com o ácido tilglicólico, tá? Nós não devemos utilizar ácidos ou peelings que tenham a função de renovação celular, como mandélico ou salicílico. A região possui uma pele de baixa espessura e de alta sensibilidade e vascularização. Então, usar esses ácidos com alta tensão descamatória não é interessante para uma pele tão fina. E esse tipo de ativo fará com que essa região fique com maior sensibilidade, podendo trazer para vocês aí problemas com HPI, tá? E trará também uma possível irritabilidade para a região. Então, pensando sempre em evitar uma hiperpigmentação pós-inflamatória, nós não vamos utilizar, não utilizamos os ácidos que têm a função de renovação celular. Bom, pessoal, avaliação e critérios de aplicação do nosso queridão aí ácido tilglicólico. Tá? Deve-se considerar o fenótipo do indivíduo, a hereditariedade, o uso de medicamentos também, exposição à radiação solar, as doenças relacionadas ao tabagismo. Observem também que geralmente fumantes, eles têm bastante olheiras, tá, pessoal? As alergias respiratórias, que nós já falamos anteriormente, e claro, a etnia do paciente. Pessoas com olhos fundos ou com exoftálmica, acho que é assim que se fala, né? Quem tem essa profundidade, ou indivíduos que apresentam um degrau nas pálpebras, profundidade, que nada mais é do que a musculatura marcada, podendo ser amenizada apenas pela cirurgia plástica,
né, ou preenchedores, para esses pacientes o uso de cosmecêuticos específicos, eles complementam o tratamento. Aí aqui tem uma tabela para vocês, lá da uma fonte, tá? Fonte de artigo científico, que ressalva aqui, ó, algumas causas, como histórico familiar, tá? Que delimita aqui as linhas de demarcação pigmentar, o meio ambiente e ocupação, que corresponde aos componentes de radiação solar e dermatite de contato, histórico médico, como alergia, alergias respiratórias, rinites, sinusites, tá? Anemias, a questão da nutrição, alimentação do paciente, também questão hormonal relacionadas à tireoide, tá? Entrando aqui na questão de medicamento e suplemento, nós falamos aqui dos hormônios, principalmente, né, os anticoncepcionais, os estrogênios, o AINE, e também aqui o histórico de produtos tópicos, como por exemplo, já tem casos de pacientes que usaram nessa região hidroquinona e tiveram aí um escurecimento da região por hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? Bom, o paciente ele pode ser tratado na modalidade de tratamento único, tá? Uma opção do cliente, ou em combinação com outros tratamentos, tá? Isso aí vai de acordo com sua cabine, sua clínica, enfim, você já é um profissional da área da estética e quer complementar o que você já faz com o nosso peeling, né? Tranquilo, para vocês é maravilhoso, tá? Estamos tratando a HPO por insuficiência venosa. Utilizamos aí o ácido glicólico, que é um alfa-hidroxiácido que possui grande afinidade com ferro, tendo aí a capacidade de quebrá-lo, nos casos de depósito de hemosiderina. Importantíssimo também aqui a ficha de anamnese, tá? Modelo para impressão tá disponível lá também quando vocês finalizam o curso, uma sugestão, tá? Vocês podem editar, fazer da forma de vocês, colocar sua logo, enfim, só uma questão, são algumas perguntas fundamentais para que vocês consigam também um resultado bem satisfatório no tratamento. Bom, pessoal, vamos agora entrar nos métodos e técnicas. A escolha do paciente é fundamental, tá? Quando você faz sua triagem, você está com um paciente que ele é indicado para fazer o peeling, de peeling químico para olheiras, então você vai ter aí bons resultados, tá? É bem provável. O melhor candidato é aquele que com eritema nas pálpebras, tá? Descoloração vascular, pouca hiperpigmentação e ligeira alteração na textura da pele. Programe de 3 a 5 sessões de peeling com intervalos de 15 dias. Eu já fiz até 7 em alguns pacientes, e intervalos aí eu costumo fazer de 21 a 25 dias. Use um creme clareador com vitamina C pelo menos 15 dias antes da primeira sessão para prevenir a hiperpigmentação pós-inflamatória. Durante o processo do procedimento, o paciente deve lavar a região com sabonete neutro suave. Após, limpe a área com álcool 50% ou 70% para desengordurar a pele e evite que o paciente abra os olhos nesse momento. Evite encharcar o algodão, passa com cotonete, pasta clorexidina, fica ao seu critério. O interessante de utilizar o álcool é realmente você tirar essa gordura da pele, facilitando aí a permeação do ativo que a gente está trabalhando. Então é isso, pessoal, estamos aqui finalizando mais uma videoaula, tá? Acompanhe o próximo vídeo, o nosso vídeo 3, que vai trazer para vocês o acompanhamento clínico desse método, como é que funciona e tudo mais. Caso você deseje mais informações ou fazer nosso curso, aqui na descrição do nosso vídeo tem o nosso link para você adquirir nosso curso. As redes sociais também, caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo. Meu Instagram é @bm_jonasantos, tá? Eu espero vê-los em breve em mais uma videoaula. Até mais! É isso aí, pessoal, finalizamos aqui mais uma videoaula, espero que tenham gostado, tá? Acompanhe o próximo vídeo, vídeo 3, onde a gente traz para vocês o acompanhamento clínico do método aplicado com o ácido glicólico. Tá? Caso vocês desejem, aqui no nosso vídeo no YouTube, nossa descrição, nós temos aqui o link para vocês adquirirem o nosso curso, tá? Nossas redes sociais também,
Vai lá no Instagram, me segue, @Jonas Santos, BM Jonas Santos, desculpa. E caso tenha alguma dúvida, que tenha alguma sugestão, pode falar comigo por lá, que eu demoro um pouquinho, mas eu respondo vocês também, tá bom? Espero vê-los em breve e até mais.